Today is the first day of the 12th month of the biblical year. Hoje é o primeiro dia do 12th month. do mês número do 10º mês The month of Hadar. no mês de Adar. É o primeiro dia do 10º mês do calendário bíblico. The biblical year starts in Nisan, the first of Nisan. O ano bíblico começa no 1º de Nissan. And this is the last month. Então estamos no último mês do calendário bíblico. And it is a Jewish custom to say, E é um costume judaico dizermos, when Hadar comes, quando o mês de Adar chega, you are elated with happiness. nós somos agraciados com alegria. So we have to be happy this Então month. temos que estar alegres esse mês, Every month, todos os but meses, especially this month. especialmente esse mês que tem início agora. This parasha today Essa paraxá de hoje is actually a double parasha é uma paraxá dupla, because it is from today porque começa hoje till Passover. até Páscoa. Every Shabbat is a special Shabbat. Todo Shabat de hoje até Páscoa é um Shabat especial. And this Shabbat is called Esse Shabat é chamado Shabbat Shkalim. Shabat Shkalim. Shekel Shekel is the Israeli currency. é a moeda israelense. Yeah. We count in shekels. Nós contamos lá em shekels. And Shabbat Shkalim, Shabat Shkalim, they read from chapter 30 eles of leem o capítulo, no Shabat Shkalim, eles leem o capítulo 30 de Êxodo, from verse 11 to 16. do verso 11 ao 16. And there the command is E lá o mandamento é to take half a shekel pegar meio shekel of everyone in Israel de todos os de Israel, in order to carry out a census, para levantar um censo, count how many people there are. contar quantas pessoas haviam. It's a sin to count the people. Mas é pecado pela Torá contar as pessoas. David got condemned heavily for doing it. Davi foi condenado pesadamente por fazer um censo. In chapter 24 of 2 Samuel. No capítulo 24 de 2 Samuel. But they didn't count the people, they just counted the money. Mas aqui na Torá eles não contaram as pessoas, eles contaram o dinheiro. That's allowed. Isso pode. Jews are allowed to count money. Judeus são permitidos que os judeus contem dinheiro. We have a joke in Israel. Nós temos uma piada lá em Israel. Mateus, do you know what this is? Mateus, você sabe o que é isso? Do you know? Não. It's a dead Jew. É um judeu morto. How do we know that he's dead? Como é que você sabe que o judeu está morto? If he was alive, he would be doing like Porque this. se ele estivesse vivo, estaria fazendo isso. So we are allowed to count money. Nós podemos contar dinheiro. But in the parasha, Mas na paraxá, in the end of the book of Shemot, no final do livro de Shemot, in de parasha Êxodo, Pikudei, na paraxá Pekudei, and I read it this morning, e eu li aqui esta manhã, what they did o que eles fizeram with the half a shekel that they collected. com o meio shekel que eles coletaram de cada um. They built Eles construíram the silver foundations a base de prata, as bases de prata that held the pillars que se sustentavam os pilares, that held the tabernacle. que sustentavam o tabernáculo. Everyone in Israel Todos em Israel, cada um em Israel, had a part fazia parte in holding up the tabernacle of the Lord. em fazia parte no erguimento do tabernáculo do Senhor. And everyone had an equal part, E todos tinham uma parte igual, because in chapter 30, porque no capítulo 30, where it says the command to take out the half a shekel, onde está o mandamento para que cada um pudesse dar meio shekel, meio ciclo de prata, the rich gave half a shekel, o rico deu meio shekel and the poor gave half a e o shekel. pobre deu meio So shekel. everyone in Israel had an equal part, Ou seja, todos em Israel tinham uma parte igual an equal partnership, I should say, e uma parceria igual, eu devo in the dizer, house of the Lord. na construção da casa do Senhor. And their contribution E a contribuição deles held up the house of God.
construiu, sustentou a casa de Deus. I think that there's a fantastic lesson in there. Eu acho que isso é uma lição fantástica para nós. I didn't know that when I come here, Eu não sabia que quando eu viesse aqui, I will see this building renovated. eu iria encontrar esse prédio renovado, From the roof to the floor. do telhado até o chão. I didn't know that there will be so much renovation here in this building. Eu não sabia que estavam fazendo aqui uma renovação como essa. I want to express my deep E eu appreciation quero aqui expressar a minha grande apreciação to everyone here para cada um aqui, for the very faithful and generous contributions that you have been contributing to the building in Jerusalem. pelas contribuições que vocês têm dado à construção do nosso prédio lá em Jerusalém. We are halfway finished. Nós estamos na metade da obra. The outside of the building is finished. O exterior está terminado. Now they're working on the inside. Agora estamos trabalhando no interior. They ordered the doors and the windows. Eles encomendaram as portas e as janelas And they're putting up the walls already and the plumbing e já estão colocando todo o sistema hidráulico, as paredes and internas electricity. e eletricidade. And we hope that next Hanukkah E eu espero que na próxima festa de Hanukkah we will have the dedication. vamos ter uma festa de dedicação. So we thank you and we bless you. Eu agradeço você e abençoo você. And all of you together with us and with people all around the world, E você, juntamente conosco e outras pessoas ao redor do mundo também, like those who gave the half a shekel in the time of Moses, da mesma forma que aqueles que deram meio cheque nos dias de Moisés, have a part in the building in Jerusalem. têm parte nesse prédio em Jerusalém. If I was American Se eu fosse americano and a better salesman, e um vendedor melhor, I would have sold every stone in the building eu venderia cada pedra no meu prédio and then put your name on the e stone colocaria o seu nome na pedra que você comprasse, with a temporary label. com uma etiqueta temporária que eu pudesse retirar depois. And if there would be more people that contributed Porque more se, than the stones, porque se viessem mais pessoas para contribuir I'd share 2 labels on one e stone. não tivesse mais pedra, eu ia ter 2 etiquetas na mesma pedra. But I am not a good salesman. Mas eu não sou um bom vendedor. Now the haftarah Agora, a haftará desta porção, of this section desta sessão, of Parashat Pikudei a haftará da Parashá Pekudei, is in 2 Kings chapter 12. é em 2 Reis capítulo 12. Now the story there is very dramatic. A história lá é muito dramática. And when you read the parasha E quando você lê a Parashá and then you read the haftarah, e depois você lê a haftará, you need to ask yourself the following question Vo- every week. você precisa se perguntar a seguinte coisa, todas as semanas. Why did they choose this haftarah Por for que, this parasha? por que escolheram essa haftará para esta Parashá? You learn a lot Você aprende muito by asking this simple question. fazendo as perguntas simples. And the next question you need to ask yourself, E a próxima pergunta que você tem que se fazer, what is in the New Testament o que há no Novo Testamento that connects the Torah, que conecta a Torá, the haftarah, a haftará, with something in the New Testament? com algo no Novo Testamento? In our congregation, we read from the Torah, Na nossa congregação nós lemos a Torá, we read from the prophets, the nós lemos haftarah, a haftará, a porção dos profetas, and we also add always something from the New e Testament. sempre nós acrescentamos algo do Novo Testamento. Those of you who have contributed to Nativia have probably received the calendar from Nativia. Aqueles que têm contribuído para o Netiva provavelmente receberam um calendário nosso. And in the calendar, usually there is on Shabbat the Torah section, E no the calendário haftarah section, tem lá- and the New Testament No section. calendário tem cada Shabat a porção da Torá, da Haftará e do Novo Testamento. Now, I want to do this today, E eu quero fazer isso hoje. but let me tell you in short Mas deixa eu falar para você resumidamente the story of the haftarah. a história da Haftará. Yoash Yoash was 6 years old tinha 6 anos de idade. when Joás he came up to the throne of
throne of Judah in Jerusalem. quando ele subiu ao trono de Judá em Jerusalém. Well, of course, 6-year-old boy, Um garoto de 6 anos, even if he gets the title as a king, he Mesmo- cannot really rule. mesmo que ele receba o título de rei, ele não pode reinar. He needs help. Ele precisa de ajuda. Well, there was a high priest Bom, existia um sumo sacerdote by the name of Jehoiada. de nome Joiada. And this high priest Jehoiada E esse sumo sacerdote Joiada raised Joash criou Joás and guided him e o guiou to be a good king. para ser um bom rei. And it says there that Joash was a good king. E diz que Joás foi um bom rei. And he ruled for 40 years. E ele reinou por 40 anos. Very few kings in Israel lasted 40 years. Pouquíssimos reis em Israel duraram 40 anos. Namely David, David, por exemplo, Solomon, Salomão, Joash, Joás and one bad king e um rei in northern tribes, ruim das tribos do norte, Ahab. Ahav, So Joash was growing up ou Acabe. Bom, o Joás estava crescendo under the guidance of Jehoiada, sob a supervisão de Joiada, and they took a collection e eles fizeram eles com uma coleta to do what Marcelo and the leadership of this congregation did to renew the building that was falling apart. Eles fizeram uma campanha para recolher dinheiro para renovar o prédio que estava em pedaços. Solomon built the temple, Salomão construiu o templo and a couple of hundred years went by, e algumas centenas de anos se passaram and the building started rotting, falling apart. e o prédio começou a se deteriorar. And Jehoiada, who was a high priest, O Joiada, que era o sumo sacerdote, he influenced Joash ele influenciou Joás to collect money, para coletar dinheiro, gold and silver, ouro e prata, to renew the building. para renovar o prédio. Marcelo did it here, O Marcelo fez isso aqui and he gave the money to the priest. e ele deu o dinheiro aos sacerdotes. But the priests Mas os sacerdotes were corrupt. eram corruptos. They took the money Eles pegaram o dinheiro and didn't do the work of e renovation. não fizeram a obra de renovação. Yeah. O Marcelo fez a obra de renovação. But there are some leaders Mas há líderes who collect the money que coletam dinheiro and put it in their underwear. e colocam na cueca. It doesn't happen everywhere. Não acontece em todo lugar, But in Brazil, everything is possible. mas no Brasil tudo pode acontecer. But that's what the priest did. Mas foi isso que o sacerdote fez. They did not use the money Eles não usaram o dinheiro for the reconstruction Para of the temple. para a reconstrução do templo. They were corrupt. Eles eram corruptos. Now Joash has become older and he notices this. Joás ficou mais velho, notou o que aconteceu, percebeu o que aconteceu. He calls Jehoiada, E ele chama a Joiada. and Jehoiada gives a new order to the priest. E Joiada dá então uma nova ordem para o sacerdote. You stop collecting the money Pare de coletar dinheiro and you do the work. e faça a obra. The money that you have, you give to the carpenters and to the builders and to all the professionals that know how to fix the building. O dinheiro que você coletou, dê para os artesãos, para os carpinteiros, para as pessoas que sabem que podem arrumar o prédio. And the priest, very powerful lobby, E tinha um lobby muito forte dos sacerdotes na época. instead of doing the work, Ao invés de fazerem a obra, they murder Joash. eles assassinaram Joás. 2 Reis 12:20. Conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Silá. Okay. Now, it's very interesting Muito interessante. because things like that happen. Porque coisas como essa acontecem. And I hate to talk about these things, E eu não gosto de falar sobre essas coisas. but religious corruption exists. Mas a corrupção religiosa, ela existe. And sometimes
E às vezes, it is the leaders são os líderes who are guilty of that corruption. que são culpados dessa corrupção. But two things come out of this story Mas duas coisas saltam dessa história, that relate to Parashat Pikudei. que se relacionam com a Parashá Pekudei. One is the people were generous. A primeira é que as pessoas eram generosas. The people did their part. As pessoas cumpriram a sua parte. The king and the high priest were also faithful. O rei e o sumo sacerdote também foram fiéis. They did their part. Eles cumpriram a sua parte. They gave the right orders Eles deram as ordens certas to the right people. para as pessoas certas. But down in the chain of command, Mas na cadeia de comando, the corruption entered. a corrupção entrou. And in the end, E no final, the king is murdered. o rei é assassinado. Jehoiada continues to live Joiada continua vivendo, and he dies. mas ele também morre. His son, E o seu filho, his name is Zechariah. o nome dele era Zacarias, filho de Joiada. You can open the story in Chronicles, 2 Chronicles, A história está em 2 Crônicas, chapter 24, capítulo 24, verse 20. verso 20. And that connects us to the New Testament. E isso então nos conecta ao Novo Testamento. In chapter 24, No capítulo 24 de 2 Crônicas, we are told somos informados that the son of Jehoiada, que o filho de Joiada, who was a faithful servant que era um servo fiel and served the king e servia ao rei faithfully, fielmente, raised him, criou o rei, trained him, treinou o rei, educated him, educou o rei, and he had his own son, e ele teve o seu próprio filho também, Zechariah. Zacarias. Maybe read from verse 15 of chapter 24. 2 Crônicas 24, Till I 15. stop you. 24:15. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram a postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito do Senhor se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Então conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porque matou-lhe o filho. Este, ao expirar, Zacarias, ao expirar, disse: Adonai Irê, o Senhor verá e o retribuirá. Okay. Fascinating story. Uma história fascinante. Now, in the New Testament, No Novo Testamento, this story is mentioned, essa história é mencionada. except one of the scribes that translated, probably the translator that translated Com, the esse, Gospel of Matthew from Hebrew to Greek, com um pequeno problema. O tradutor que fez a tradução do Evangelho de Mateus do hebraico para o grego, he did not know the Old Testament so ele well. não conhecia muito o Antigo Testamento. And he did what people do often. E ele fez o que as pessoas fazem muito. When there is something that is not so clear, Quando existe uma coisa que não está muito clara para elas, they want to clarify it. e elas querem clarificar. So he read in the text Então, o sujeito que estava traduzindo leu no texto the words of Yeshua. as palavras de Yeshua. And
He thought he's going to do everybody a favor. E o sujeito achou que faria um grande favor para as pessoas. He's going to explain Ele quis explicar who this Zechariah is. quem era o Zacarias que Yeshua mencionou. But the only Zechariah he knew Mas o único Zacarias que o tradutor conhecia is Zechariah that wrote the book of Zechariah. era o Zacarias, autor do livro de Zacarias. Zechariah ben Brachia. Zecharia ben Brachia, ou Baraquias. In the text, Yeshua said only Zechariah. No texto, Yeshua originalmente diz só Zacarias. The scribe came and he said, I'm going to help Yeshua clarify which Zechariah is talking about. Mas o escriba disse, eu vou ajudar Yeshua para clarificar sobre qual Zacarias ele está mencionando. And so he added Zechariah, the son of Brachia. E aí ele acrescentou Zacarias, filho de Berequias. But Zechariah, son of Brachia, was not killed in the temple. Mas o Zacarias, filho de Berequias, não foi morto no templo. It's Zechariah, the son of Jehoiada, Foi o Zacarias, filho de Joiada, that died in the temple, que morreu no templo. was murdered in the Que temple. foi assassinado no templo. And so sometimes Às vezes, pessoal, we think we can help God. nós achamos que podemos ajudar Deus. We can improve on the work that God has done. Você acha que você pode melhorar o trabalho que Deus fez? Like the Jews in Northern Europe Como os judeus no norte da Europa, in the 19th century. no século XIX, por exemplo. They started reading not only the Bible and the Talmud and the religious books, they started reading world literature. Eles começaram a ler não só a Bíblia, o Talmud, eles começaram a ler também literatura do mundo. And they started reading Shakespeare. Eles começaram a ler Shakespeare. And they wanted to translate Shakespeare to Yiddish. E eles quiseram traduzir Shakespeare para a língua Yiddish. Not only Shakespeare, all the philosophers. Não só o Shakespeare, mas todos os filósofos. And so they started translating the books from French, from German, Eles from English to Yiddish. começaram a traduzir livros do francês, do inglês, para o Yiddish. And so when they translated, E quando eles traduziram, they wrote in the front eles escreveram na frente the original Shakespeare. o Shakespeare original. Übersetzt und verbessert. Which means translated and improved upon. E a tradução dizia, o dizia em Yiddish, traduzido e aprimorado. So a lot of people in the religious world Muitas pessoas nos meios religiosos have that same spirit. têm o mesmo espírito. It's not enough what God said. Não foi o suficiente o que Deus disse. It's not enough what Yeshua said. Não foi o suficiente o que Yeshua disse. It's not enough what Paul said. Não foi o suficiente o que Paulo disse. We know better. Nós sabemos mais. We can improve on it. Nós podemos aprimorá-los. And every time that we stick our finger in the pie, E todas as vezes que thinking that we're improving it, você enfia o dedo no bolo achando que está melhorando, we are spoiling it. você está contaminando. We can't improve on the work of the Holy Spirit. Você não pode aprimorar a obra do Espírito Santo. We need to accept it as it is. Você tem que aceitá-la como ela é. I know that we have desires. Eu sei que nós temos desejos. We have dreams. Nós temos sonhos. That if we can do this, it will be Se wonderful. eu puder fazer isso, vai ser maravilhoso. It oftentimes not. Mas às vezes não é. I have a rule Eu tenho uma regra that it's called KISS. que In English. é chamada em inglês KISS. 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 K-I-S-S. K-I-S-S. It means keep it simple, stupid. KISS quer dizer, em inglês, né, não tem tradução, não é o beijo, é uma sigla, é um acróstico. KISS, keep it simple, stupid. Mantenha sempre a coisa simples, seu estúpido. É o acróstico de KISS para ele. And we need to keep our relationship with God Nós devemos manter o nosso relacionamento com Deus and our commitment to the Word of God e o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Compromisso
Nosso compromisso com a palavra de Deus de forma simples. Because every time the church has made a council, Porque todas as vezes que a igreja se reuniu para fazer concílios, or people have written statements of faith, ou todas as vezes que as pessoas se reúnem para escreverem estatutos de fé, or the council of the church have made a creed, ou um concílio eclesiástico onde fizeram um credo, it only brought calamity. isso só trouxe calamidades. It only brought division of Só the church. trouxe divisão na igreja. It only brought heartbreak E só trouxe quebrantamento de coração for so many Christians. para muitos cristãos. The concept of the restoration means let's go back to the blueprint. O conceito da restauração é: vamos voltar à planta original. Let's go back to the original plan that God gave us, Vamos voltar à planta original que Deus nos that deu, the Holy Spirit revealed to que o us. Espírito Santo nos revelou. Notice what happened with Jehoiada. Olha o que aconteceu com o Joiada. He did his best. Ele fez o melhor que ele podia. He lived a long life, Ele viveu uma vida longa, longer than Moses. mais longa que Moisés. He served God. Ele serviu a Deus. He served the king. Ele serviu ao rei. But when his son Mas quando o seu filho got filled with the Holy Spirit, that's what the text says. foi cheio do Espírito, é o que o texto diz, o filho Zacarias foi cheio do Espírito. And the Spirit moved him to stand up and speak out the word of the Lord. E o Espírito o guiou para ficar ali e falar a palavra, proclamar a palavra de Deus. The king that was served by his father, O rei que recebeu os serviços do seu pai, o Joás, that was raised by his father, o Joás que foi criado pelo pai do Zacarias, conspired against him conspirou contra Zacarias and had him killed. e mandou assassiná-lo. And the end of the text, E o fim do texto é Mateus capítulo... the text in o fim do Chronicles, texto de Crônicas, da história it de says, Crônicas. and God saw it, E o texto diz, e Deus viu, and he will repay. ele falou, e Deus está vendo e retribuirá. And the rabbis, E os rabinos, hundreds of years later, centenas de anos depois, took account of this story. prestaram atenção nessa história. When the temple was destroyed in 70, Quando o templo foi destruído no ano 70, and then the Bar Kokhba rebellion e depois houve a rebelião de Bar Korba, in 135 AD, no ano 135 depois de Cristo. and hundreds of thousands of Jews died in the land of Israel. E centenas de milhares de judeus morreram na terra de Israel. The Hadrian, the Caesar Hadrian, Adriano, o imperador, there were already 2 legions in Israel. já existiam 2 legiões em Israel. He brought 3 more legions Ele trouxe mais 3 legiões para Israel, to put down the rebellion. para acabar com a rebelião. And they killed and murdered E eles mataram e assassinaram hundreds of thousands of people in Israel. centenas de milhares em Israel. And then they plowed Jerusalem under. E depois eles acabaram com Jerusalém. Hadrian flattened the city completely. O Adriano arrasou com a cidade completamente. And rebuilt a Roman Byzantine city on top of it. E construiu uma cidade romana bizantina sobre os escombros de If Jerusalém. you visit Jerusalem, you can see it in the archaeological parks. Se você visitar Jerusalém, você pode ver nos parques arqueológicos. The rabbis later on, Depois os rabinos, in the 3rd century, no século 3, took account of it lembraram and said, e disseram: all of this calamity that has befallen us, todas essas calamidades que caíram sobre nós because of the clean blood foi por causa do sangue inocente that our forefathers spilled que os nossos- in the temple when they killed Zechariah the son of Jehoiada. que os nossos pais derramaram quando mataram Zacarias no altar, dentro do templo. And how is that connecting back to Parashat Pikudei? E como é que isso se conecta com a Parashá Pekudei? We learn in Parashat Pikudei, dear brothers, Nós aprendemos, irmãos, que na Parashá Pekudei, Moses gives a total account that they did what God commanded them.
piece by piece, like a bookkeeper. Moisés dá ali o relato, o relatório para Deus de tudo que eles fizeram, pedaço por pedaço. And he says, E ele diz: we did what was commanded. fizemos o que foi ordenado. And then in the book of Chronicles, E we aí, see no livro de Crônicas, nós vemos that Zechariah says, que, before he dies, que antes de morrer, Zacarias diz: God sees it Deus está vendo and he will repay you. e Ele retribuirá a vocês. Because God is not a debtor. Porque Deus não fica devendo a ninguém. He doesn't owe to those who do good. Ele não fica devendo nada àqueles que fazem o bem. He pays them with blessings and prosperity. Ele paga-os com bênção e prosperidade. And he doesn't remain debtor to those who do bad. E Deus também não é devedor daqueles que cometem o mal. He pays them. Ele também os paga. And the writer of the book of Hebrews says E o autor do livro de Hebreus diz, in Hebrews 11:6, em Hebreus 11:6, he that comes to God must believe that he is real. aquele que chega-se a Deus deve crer que Ele existe. And not only to believe that he is, Não só você deve crer que Ele existe, but to believe that he is a just rewarder mas deve crer que Ele é um galardoador justo for everyone para todos aqueles that diligently que diligentemente seek him. buscam-no. I will end. Eu terminarei. I'm going to say it only one time. Eu vou falar, eu estou encerrando uma vez só. Eu estou encerrando. Last year, No ano passado, standing here on this same pulpit, aqui no mesmo púlpito, Peter Hawking, o Peter Hawking, Monsignor Peter o Hawking, Monsenhor Peter Hawking, said disse that the clean blood that was spilled que o sangue inocente que foi derramado by the Inquisition durante a Inquisição has to be repaid. tem que ser pago. It is like Yeshua says É como Yeshua in diz Matthew 23, em Mateus 23, the blood of Abel o sangue de Abel, that was killed by his brother que foi morto pelo seu irmão, screams from under the earth. grita da terra. God keeps an account Deus registra tudo and he pays e Ele paga. those that do good Aqueles que retribuem, will aqueles receive good retribui aqueles que fazem o bem, receberão o bem 100-fold. 100 vezes mais. And those that do evil E aqueles que fazem o mal and don't repent, e não se arrependem, they will be paid também serão by the retribuídos. same coin that Retribuídos com a mesma moeda they dealt to others. que eles têm dado a outros. Now, why am I saying this? Por que eu estou dizendo isso? Because God is about to open up the doors of Israel. Porque Deus está prestes a abrir as portas de Israel. We shot the first shot. Nós já demos o primeiro tiro. Marcelo and I Marcelo e eu shot the first shot. demos o primeiro tiro. We made the first conference, Nós international conference, fizemos a primeira conferência internacional to wake up the world para acordar o mundo about the problem of the Maranos, of the Anusim. sobre o problema dos marranos, dos Anusim. Now there are very important people in Israel Agora há pessoas muito importantes em Israel that are trying to change the law of return. que estão tentando mudar a lei de retorno. And it will change. E ela será mudada. And the doors of Israel will be open E as portas de Israel se abrirão for anyone para qualquer um that wants to claim his rightful place in the heritage of Israel. que queira, mais uma vez, defender o seu direito diante de Israel. The doors will open. E para você as portas serão abertas. But we have to give one more first shot. Mas temos que dar um outro tiro agora. The first shot that the state of Israel is waiting for. O tiro que o Estado de Israel está esperando. 1,000
descendants of the victims of the Inquisition 1000 descendentes das vítimas da Inquisição, to make together juntos, application for Aliyah. aplicarem para a Aliyah. I have it from the highest authority in the state of Israel. Eu tenho de parte da maior autoridade no Estado de Israel. That if we bring 1,000 names E ele me disse que se eu der para ele 1000 nomes, with their address, their no- email, their nomes, telephone, nome, endereço, telefone, their profession, profissão, and we knock on the door of the embassy in São Paulo, e se in batemos, Brasília, not in São Paulo, batemos na porta lá da embaixada israelense em Brasília, with 1,000 names, com uma lista de 1000 nomes, the guarantees that this will be taken up in the Parliament of Israel há garantias que isso será levado ao parlamento de Israel, to show that there is good faith, not only talk. para mostrar que há fé, há ações e não só palavras. And that there are maybe millions of Anusim, not thousands, that want to return back to the land of E que Israel. há milhões de anuncios, não milhares, que querem retornar à terra dos seus patriarcas. We are going to help the strong lobby of judges, parliament members, politicians, Nós temos que businessmen, atuar professors, nos lobbies dos juízes, dos parlamentares, dos professores, dos pesquisadores. we will show them that there is something real, Vamos mostrar para eles que há algo real. not only the dreams of a few dreamers like Marcelo and myself, E não só sonhos de alguns sonhadores como o Marcelo e a minha pessoa. that there is real people Mas vamos mostrar que há pessoas verdadeiras, who are descendants of the que Inquisition, são descendentes da Inquisição, who want to live a Jewish que lifestyle, querem viver um estilo de vida judaico, who want to serve que querem servir the people of Israel, the state of o Israel, povo de Israel, o Estado de Israel, in the land of Israel. na terra de Israel. If we can show that with the first shot of 1,000, Se eu puder mostrar essa lista, esse primeiro tiro com uma lista de 1000 nomes, there will be tens of thousands and hundreds of thousands and millions who will follow. haverá milhares e outras dezenas de milhares e centenas de milhares que nos seguirão. It's a very exciting time. É um tempo muito empolgante. And as they say in English, Como eles dizem em inglês, only fools rush in where angels fear to tread. apenas tolos entram onde anjos temem entrar. Maybe we are fools, Talvez sejamos tolos, but we are fools for the Lord. mas somos tolos para Deus. And we will win because that's the promises that God made to the prophets of E old. nós vamos ganhar isso porque essa foi a promessa que Deus deu aos seus profetas. Remember, God is a bookkeeper. Se lembre, Deus registra tudo. He keeps account. Ele tem o registro. And He knows every soul where it belongs. E Ele sabe onde cada alma pertence. And the promise is that everyone who belongs in Israel will be in Israel. E a promessa que cada um que pertence a Israel voltará para Israel Hallelujah. é uma promessa verdadeira. Aleluia. God bless you. Que Deus abençoe a todos vocês.